técnico sueco é oferecido ao Corinthians. Chegada de mais um reforço, e a diretoria do Timão afirma mais 2 reforços. Mais uma goleada do time feminino do Corinthians. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Deixe aí nos comentários nome de jogadores que você gostaria de ver o Corinthians contratar para reforçar seu elenco titular. Participe deixando a sua opinião, aquela é muito importante. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto para fortalecer esse canal que também é seu. E sem mais enrolação, bora para as notícias. Segue o líder. O Corinthians não deu chances para o São José neste domingo, e venceu por 3-0 a partida disputada na Fazendinha, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Erica abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Adriana, artilheira no ano com 6 gols, ampliou aos 10 do segundo tempo. Nos acréscimos, Portilho fechou a conta. Com o resultado, o time feminino do Corinthians aumenta para 6 pontos a vantagem na liderança sobre o Santos. O Peixe enfrenta a Ferroviária nesta segunda-feira. Já o São José caiu para o 11º lugar na classificação. O Corinthians tem aproveitamento de 92,3% na competição, com 12 vitórias e somente uma derrota. Um verdadeiro orgulho. O futebol feminino tem honrado o manto do alvinegro, merece toda a nossa atenção e respeito. Deixe aí nos comentários uma hashtag Respeita as Minas. Vamos fortalecer e valorizar essa modalidade que há muito tempo tem nos dado muitas alegrias. Mudando de assunto. O sueco Sven-Göran Eriksson está de olho no futebol brasileiro e foi oferecido ao Corinthians, que tem futuro indefinido com o interino Diego Coelho no comando. A informação é de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no Yahoo. O técnico, que comandou a Inglaterra nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, é representado na América do Sul por Daniel Kozik, que manteve contato com os dirigentes alvinegros nas últimas horas. Segundo Nicola, Eriksson, de 72 anos, não trabalha desde 2019, quando deixou a seleção de Filipinas. Seus 3 trabalhos anteriores em clubes foram na China, em Shenzhen, Xangai e Guangzhou. Em seleções, ele também comandou México e Costa do Marfim. O treinador vê com bons olhos trabalhar no Brasil. Abre aspas. Depois de um período de descanso, quero voltar a trabalhar como treinador, porque é minha vida e posso fazer boas coisas, disse Nicola. Se existe a possibilidade de ir ao Brasil, seguramente eu vou. Claro que seguramente depende do projeto, mas a questão financeira não é um problema, acrescentou. O sueco tem familiaridade com o português, por já ter trabalhado 2 vezes no Benfica, entre 1982 e 1984 e depois 1989 e 1992. Seu currículo ainda inclui passagens por Roma, Fiorentina, Lazio, Manchester City, entre outros. Atual técnico do Corinthians, desde a demissão de Thiago Nunes, Coelho tem apenas uma vitória em 5 jogos, contra o Bahia, com 2 derrotas, Fluminense Sport, e 2 empates, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Na minha opinião, infelizmente a diretoria não tem um projeto de futebol para seguir. Parece até que o André Sanches está mais preocupado com a mídia e a crítica, do que com o futuro do Timão. Difícil um bom treinador entrar nessa canoa furada. E você, amigo fanático? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual seria o melhor técnico para o Corinthians nesse momento? O Corinthians admite contratar reforços para a reta final da temporada, com a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Havia entendimento de que não seria possível investir, mas o cenário mudou. A diretoria trabalha com a possibilidade de buscar um zagueiro e um atacante de beirada para o grupo. Alguns empecilhos devem dificultar o processo de contratação. O clube ainda não encontrou os nomes ideais para reforçar o elenco. Há uma série de critérios a serem levados em consideração. O principal deles é o custo-benefício. Sem dinheiro para grandes investimentos, a diretoria tem o desejo de contratar jogadores que possam, de fato, ser aproveitados. Foram assim as negociações mais recentes com o Atlético Mineiro por Casares e Otero. Os dois são vistos com potencial para se manterem no time titular.
Otero, por exemplo, vive uma sequência de 5 jogos no time. Ele será desfalque por 3 jogos a partir da próxima semana para vestir a camisa da seleção da Venezuela. Ele também será desfalque na Copa do Brasil, na partida contra o América Mineiro, no fim de outubro, por já ter entrado em campo nesta edição do torneio pelo Galo. Outra necessidade é entender como será o futuro do clube. Internamente, ainda há uma torcida pela permanência do interino Diego Coelho, mas já existe pessimismo quanto a uma possível sequência de trabalho do jovem treinador. Dorival Júnior e Silvinho são os nomes mais cotados. A partida deste sábado deve definir os rumos da equipe. Se for contratar um treinador de maior experiência, a tendência é de que ele seja ouvido para ajudar a guiar a busca por novos nomes. Há o entendimento de que o elenco poderia estar rendendo mais do que vem rendendo, independentemente da comissão técnica. O Corinthians é 14º colocado no Brasileirão e tem 13 pontos, 2 a menos do que os 3 primeiros times da zona de rebaixamento. André Sanches fica no cargo de presidente apenas até 31 de dezembro, mas, recentemente, o dirigente chegou a dizer que fará o que quer até o final de seu mandato. A tentativa do dirigente é de eleger Duílio Monteiro Alves como seu sucessor, e o desempenho em campo pode influenciar no pleito de 28 de novembro. O Corinthians acertou a contratação do lateral esquerdo Reginaldo, revelação do ABC de Natal, conforme divulgado pelo Mais Querido em comunicado oficial. Os valores da negociação não foram revelados, mas o clube paulista acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o ABC permanece com os outros 50% pensando em uma possível negociação futura. O presidente abencedista, Bira Marques, concretizou na noite desta última sexta-feira, dia 2, depois de vários dias de conversas, a negociação do lateral esquerdo Reginaldo. O atleta, destaque das categorias de base do Mais Querido e da equipe principal na atual temporada, que despertou o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro e até do exterior, foi vendido ao Corinthians, informou o clube em comunicado. O lateral foi motivo de disputas entre o alvinegro do Parque São Jorge e o time sem mundial, o Palmeiras nos bastidores. Inicialmente, o clube da Barra Funda era tido como favorito para fechar com o jovem por empréstimo de 1 ano, com valor estipulado para sua compra ao final do período. Porém, Reginaldo já havia externado que gostaria de jogar no Timão e, conforme divulgado pela Gazeta Esportiva, o empresário do jogador encerrou as conversas com o Palmeiras para fechar negócio com o Timão. Como tem apenas 19 anos, o jogador pode ser integrado à equipe sub-20 do Corinthians em um primeiro momento, para facilitar sua adaptação ao novo clube e à nova cidade. O lateral esquerdo foi revelado pelo ABC e em 2019 foi emprestado ao Atlético. No Paraná, ele foi integrado à equipe sub-20 do clube e disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sub-23. Neste ano, também disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores pela equipe. Antes de retornar ao ABC então, Reginaldo voltou a Natal durante a pandemia do novo coronavírus e, com a retomada do futebol, ganhou uma oportunidade entre os profissionais. Sem um lateral esquerdo de ofício no elenco, o treinador Francisco Diá apostou no jovem de 19 anos. Ele foi titular na Copa do Nordeste contra o CSA, última partida do clube na competição, e em outras 3 oportunidades no Campeonato Potiguar. O ABC foi mais uma vez campeão do estadual e, Reginaldo, mesmo atuando em apenas 5 partidas no campeonato, foi considerado uma das revelações do regional. O Corinthians não possui muitas opções para a lateral esquerda no elenco profissional. Após acertar a venda de Carlos Augusto para o Monza, da Itália, o Timão conta com apenas 2 opções: Lucas Piton, de 19 anos, que vem sendo titular e foi revelado nas categorias de base, e o experiente Sid Clay, que ainda não conseguiu recuperar a boa forma desde que foi contratado. E você, amigo fanático, quem você contrataria para reforçar o Corinthians? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vale lembrar que estamos à procura de um lateral e um atacante de beirada. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Não vai esquecer de apoiar esse canal que também é seu, com aquele like maroto. Mudando de assunto. A sexta-feira foi agitada no mercado do futebol brasileiro, com boatos envolvendo Renato Augusto no Corinthians. O blog foi atrás de informações para saber o que há de verdade em cada uma das especulações das últimas horas. Os boatos envolvendo Renato Augusto de volta ao Corinthians começaram depois que o presidente André Sanches prometeu uma bomba para outubro.
Foi o suficiente para que garantissem que meia seria o grande triunfo de Andrés para a eleição. Mas tanto Andrés quanto Renato negam essa possibilidade. Renato Augusto tem contrato com o Beijing Guoan até dezembro do ano que vem e um salário irreal para o Corinthians neste momento. Se vier um reforço, será um atacante de velocidade, para atuar pelo lado do campo. Não vai esquecer de apoiar esse canal que também é seu, com aquele like maroto. Valeu amigo fanático e vai Corinthians!